E mais um policial que foi ao Rio de Janeiro reforçar a segurança nos Jogos Olímpicos foi baleado. Dessa vez foi uma tentativa de assalto numa rodovia movimentada da cidade. Ele está internado em estado grave. Homens da Polícia Rodoviária Federal fizeram vários bloqueios em pontos diferentes da rodovia Washington Luiz na chegada ao Rio. O objetivo era prender os suspeitos que balearam nesta manhã o agente Márcio Deon Rezende. O policial havia terminado o turno de trabalho, estava dirigindo um carro particular e não estava fardado. Nesse trecho, no final da rodovia, já no acesso à Avenida Brasil, ele foi abordado por homens armados. Segundo a polícia, houve uma tentativa de assalto e o rodoviário levou 4 tiros. Márcio está internado em estado grave. Ele tem 56 anos e veio do Amazonas para trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos. O policial rodoviário é o segundo agente federal vítima da violência do Rio. Esta semana, o soldado da Força Nacional Hélio Vieira, de Roraima, foi assassinado por traficantes ao entrar por engano numa comunidade da zona norte da cidade. Após o ataque, a prefeitura colocou um painel eletrônico para melhorar a sinalização no local e evitar novos incidentes. A polícia de Porto Alegre fez a maior apreensão de LSD do estado. A droga foi encontrada com 2 estudantes de direito. Os universitários mantinham ainda um laboratório caseiro para a produção de maconha. Criminosos armados roubaram um carro com 2 crianças dentro em Guará, no Distrito Federal. Além do menino de 1 ano e uma garota de 7, a mãe de uma das crianças também foi levada pelos assaltantes. As vítimas foram achadas cerca de 1 hora depois, sem ferimentos, a 15 quilômetros do local do assalto. Ninguém foi preso e o carro não foi encontrado. Caixas com livros escolares novos foram encontradas abandonadas num terreno na cidade de Sabará, Minas Gerais. O destino dos livros eram escolas da rede municipal. Foi preciso um caminhão para retirar as caixas. A prefeitura ainda apura o caso. Um ataque no trem na Suíça deixou pelo menos 6 pessoas feridas. O agressor é suíço, de 27 anos, e foi internado em estado grave com queimaduras. Ele usou pelo menos uma faca, além de um líquido inflamável. Entre as vítimas está um menino de 6 anos. A polícia afastou a possibilidade de terrorismo e investiga se foi um crime passional. O conflito entre Israel e o Hamas ganhou um novo capítulo. O grupo terrorista teria infiltrado funcionários em ONGs e até na ONU para desviar dinheiro. Na imagem divulgada pelo exército israelense, a base militar marítima na faixa de Gaza, que teria sido construída com dinheiro roubado de programas das Nações Unidas. O responsável, Wahid Borsh, que trabalhava para a ONU, está preso. A organização analisa as provas. Já o Hamas nega as acusações. De acordo com a investigação do Serviço Secreto Israelense, o dinheiro desviado da ONU para o Hamas é uma ação sistemática que acontece há anos. O grupo palestino que comanda a faixa de Gaza, segundo analistas, possui vários esquemas de recebimento ilegal. O caso veio à tona em meio a outro escândalo, dessa vez envolvendo a ONG internacional World Vision. O diretor da entidade em Gaza teria confessado o desvio de 35 milhões de dólares nos últimos 5 anos. O dinheiro deveria ajudar a população, mas financiou a construção de túneis e bases dos terroristas. Para Efraim Bar, autor de livros sobre o conflito, o Hamas constrói uma imagem de pobreza para poder restabelecer sua capacidade militar. Esse dinheiro vai para a luta contra Israel, ao invés de ir para as crianças, afirma. Essa realidade finalmente foi mostrada ao mundo. Ex-líder cubano Fidel Castro completou hoje 90 anos. O aniversariante não apareceu agora à noite num evento cultural ao lado do irmão Raul e do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. As fotos de Fidel estão espalhadas pela capital Havana. Ele publicou uma carta no jornal do Partido Comunista em que agradece as homenagens e também os presentes recebidos nos últimos dias. A festa preparada pelo governo começou à meia-noite de ontem com uma queima de fogos e shows. Tempestades de verão provocam enchentes e mortes nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e mais de 1.000 tiveram que deixar as casas. Equipes usam barcos para fazer o resgate. 100 estradas estão bloqueadas. A correnteza era tão forte que arrastou um caminhão. O governador da Louisiana decretou estado de emergência e tem previsão de mais chuva
até segunda-feira. É grave o estado de saúde do técnico da equipe alemã de canoagem slalom. Stefan Hens está no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e sofreu um acidente de trânsito na madrugada de sexta-feira. O técnico alemão está internado neste hospital da rede pública na zona sul do Rio. Em comunicado, o Comitê Olímpico da Alemanha diz que os ferimentos na cabeça de Stefan Hens são potencialmente fatais. Aqui no hospital, os médicos estão proibidos de dar entrevista sobre o caso. A informação passada internamente é que o alemão está sendo assistido por uma equipe de neurocirurgiões e que já foi submetido a um procedimento para tentar reduzir o inchaço do cérebro. O porta-voz do Comitê Rio 2016, Mark Adams, confirmou a gravidade do quadro, mas garantiu que o alemão recebeu o melhor atendimento possível. O acidente com o alemão foi na madrugada de sexta-feira. Depois de saírem de um bar na Barra da Tijuca, Stefan Hens e um outro integrante da equipe alemã de canoagem pegaram um táxi. A caminho da Vila dos Atletas, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu num poste. O outro alemão, o analista esportivo Christian Kading, teve apenas ferimentos leves e já foi liberado. O motorista passou por exames que constataram que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Antes de virar técnico, Stefan Hens já tinha feito sucesso como esportista da canoagem. Ele foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Conquistar uma medalha olímpica é um orgulho para qualquer atleta. Agora, imagine você ser o dono da primeira medalha em equipe da história do Brasil. Recortes de jornais de uma época em que o basquete era conhecido como bola ao cesto e os jogadores chamados de cestobolistas. Alberto Marçom, com 91 anos, fez história e tem guardado em casa o que muito atleta ainda se esforça para conquistar nas Olimpíadas. Medalhas, muitas. E estas são só algumas de um dos mais antigos medalhistas do Brasil. Esta é, claro, a principal medalha do seu Alberto, a de bronze nas Olimpíadas de Londres em 1948. Naquela época não havia aquela corda e nenhuma cerimônia de entrega dessa medalha. Ela ficava assim dentro dessa caixa, só um representante do time, que era o líder, ficava com ela e depois ela era entregue aos jogadores. Uma época em que o esporte era feito só por amor, né? Porque o senhor não tinha nem salário. Não tinha nada de remuneração. Foi a grande chance dele, que era reserva, e bem no último jogo contra o México entrou como titular e conquistou a medalha. É o ponto que representa a seleção de um país. Histórias e vitórias que enchem a filha de orgulho. Tem 1000 jogadores, escolheram 10, o seu pai está entre os 10, é um dos 10 melhores. Com o passar do tempo, a habilidade com a bola já não é mais a mesma, mas o coração ainda vibra e espera por mais medalhas, agora da nova geração. Torcer para o Brasil, né? Vamos ver como é que o Brasil vai sair. Na véspera do Dia dos Pais, milhares de mães participaram de um mutirão em São Paulo para o reconhecimento da paternidade dos filhos. Carinho do pai, o Gabriel tem de sobra, mas faltava o sobrenome na certidão. Quando ele nasceu, na Bahia, o Ricardo já tinha vindo trabalhar em São Paulo. E a Jussiara, antes de se mudar para cá, fez o registro sozinha. O pai foi deixando para depois. A gente pensava que só podia registrar lá na Bahia. A gente tinha que ir lá para registrar ele lá, tá entendendo? O Gabriel agora é Cruz, que nem o pai. Meu filho tem que registrar, para mim é tudo. Agora ele pode dizer que ele tem pai. Antes era só o nome, agora tem no documento também. O mutirão de reconhecimento de paternidade na Zona Sul de São Paulo foi para casos assim e para outras situações. A Justiça enviou cartas para 10.000 mães com filhos não registrados pelos pais. Aqui elas puderam dar entrada em pedidos para cobrar o reconhecimento por quem não assumiu a responsabilidade. A Vara da Infância vai intimar os supostos pais para audiências. No mutirão, oportunidade para quem cumpre a função de pai, mesmo não sendo. É que homens que criam os filhos das companheiras podem assumir legalmente esse papel e registrar a paternidade das crianças. Quando Romildo e a mãe do Arthur começaram a namorar, ele tinha só 1 ano e ganhou o melhor pai. É o pai.
pai mesmo. Melhor do que muitos pais biológicos que tem por aí. É o presente do dia da manhã, né? Que é o dia dos pais. A Maria Eduarda não tem dúvida. Eu sou o que seu, Eduarda? Meu pai. É a mesma certeza que faz o Idelei querer dar o sobrenome à filha que ganhou o coração dele. Considero ela como minha filha, ela como pai. Eu acho que eu tenho prazer, né, de passar meu sobrenome para o documento dela, né? Claro, né? Pai é quem cuida, né? E por falar em pai, hoje, a véspera do dia deles, os shoppings ficaram cheios, famílias inteiras estavam juntas em busca de promoção. Ninguém quer deixar de comemorar a data, mas durante a crise tem que pesquisar bastante e aproveitar as vantagens que os grandes centros oferecem. Corredores cheios, mas poucas sacolas. Tem que fazer pesquisa para poder comprar, porque senão não dá não. As coisas estão muito caras. Lucas sabe o que comprar. Um relógio. Relógios, sapatos, roupas são os presentes mais procurados pelos filhos. Mas uma pesquisa revelou que se os pais pudessem escolher o presente, gostariam de ganhar viagens ou almoços em família. Na casa de Deilton, a festa vai ser boa. Já está tudo combinado, churrasco está tudo certo já, carvão, bebida, refrigerante, está tudo certo para amanhã. Esse shopping na Zona Leste de São Paulo investiu em um espaço especial para os pais. Enquanto a namorada foi às compras, Bruno ficou de olho nas Olimpíadas. Pode perder a Olimpíada. Ela não gosta muito, mas vai fazer compra enquanto aqui assisto o jogo. Teve quem fez a barba e engraxou os sapatos. Pelo menos já tô com a barba garantida no final de semana, o sapato engraxado. Esse shopping em São Bernardo do Campo fez diferente. Montou 3 pacotes com vários benefícios para o pai usufruir durante um ano. São refeições, ingressos para o cinema, lavagem do carro e até estacionamento grátis. Tudo para atrair o consumidor. Guilherme tem 2 anos e 4 meses. E mudou a vida do Jean para sempre. Desde o primeiro dia dele, para mim é tudo, viu? Dos 2 anos e 4 meses, é só continuidade do primeiro dia, que para mim mudou totalmente minha vida. Flávia e Arthur já compraram o presente. Ele é bem esportivo, a gente pensou em dar um tênis mesmo. Mas tem filha que não revela o que o pai vai ganhar. E a gente pode contar para todo mundo? É segredo. É segredo, só amanhã, né? É. Um dos suspeitos presos na Operação Mar de Lama disse em delação premiada que a prefeita de Governador Valadares, em Minas Gerais, era uma das beneficiárias do esquema de corrupção na prefeitura da cidade. Em delação premiada, Vilmar Rios Dias Júnior, mais conhecido como Juninho Tabajara, afirmou que passou para a prefeita Elisa Costa, do PT, R$60 mil. O dinheiro seria de propinas pagas pelas empresas que possuíam um contrato com a SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares, que teria sido usado para pagar dívidas de campanha. Essa transação, segundo o empresário, acabou não sendo realizada. As irregularidades que deram início à Operação Mar de Lama foram descobertas durante investigações em obras de recuperação da cidade, atingida pela forte chuva de 2013. Essa é a primeira vez que o nome da prefeita é envolvido na Operação Mar de Lama. Ainda em depoimento, Juninho Tabajara relatou que possuía uma lista com os nomes dos credores. Tudo estava em um papel que ele engoliu durante uma das fases da investigação. O delator, no entanto, afirma que se lembrava de boa parte dos credores. Tabajara é proprietário de um posto de gasolina onde, segundo as investigações, era o ponto de encontro dos envolvidos nos desvios da prefeitura. A assessoria da prefeita Elisa Costa informou que teve acesso ao documento da delação, mas que ainda não teve tempo de avaliar o conteúdo das denúncias. O consumo de carne caiu 15% no estado, que tem como tradição o bom churrasco na brasa. O aumento no preço tem espantado os consumidores gaúchos. No estado onde o churrasco é tradição, carne de gado virou artigo de luxo na mesa dos gaúchos. A carne de gado, o preço está bem alto também, às vezes, né? Só frango agora, na mesa é frango e pernil mesmo. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, o consumo da carne bovina caiu 15% no Rio Grande do Sul nos últimos 12 meses. Resultado de uma alta no valor do produto. Nos 3 anos que se passaram, o preço subiu 4 vezes mais que a carne suína.
e 11 vezes mais que a de frango. E as pessoas estão se apavorando, na verdade, né? Para ser mais sincero, estão se apavorando com os preços. Nas últimas semanas, a queda nas vendas da carne bovina foi ainda mais significativa aqui no Rio Grande do Sul. 10% no varejo e 30% nos frigoríficos. Diante disso, o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado tenta um acordo com os produtores para baixar o preço na origem. Ou seja, quando o gado sai de propriedades rurais como esta. Não há condições de baixar o preço do gado, porque os insumos, as rações estão muito caras, os medicamentos muito caros. Diante do impasse, a redução de até 20% no preço da carne de boi, planejada pelo sindicato, ainda não chegou ao consumidor final. Um desconto que seria bem-vindo também em outros estados. As vendas de carne bovina caíram quase 25% em junho, segundo especialistas, em todo o país. E pela primeira vez em 15 anos, o consumo per capita de gado está abaixo de 30 quilos por ano. A gente compra o que dá. O que cabe no bolso. O que cabe no bolso. Está muito difícil, está muito caro mesmo. A gente não está conseguindo fazer churrasco, está difícil. Uma tecnologia inédita está ajudando os pequenos produtores de vinho no interior de São Paulo. Um caminhão usado como vinícola móvel ajuda na finalização da bebida. A tecnologia chegou de caminhão e veio inspirada na produção do vinho europeu. Foram mais de 2 anos de planejamento até o envasador móvel começar a funcionar em Jundiaí, no interior de São Paulo. Considerada a maior produtora de vinho artesanal do estado, a cidade é a primeira no país a ter esta tecnologia. O veículo faz o caminho da produção ficar mais curto. Em vez do produtor levar a bebida para o envase na cooperativa, o envasador vai até a vinícola. Para os especialistas, este processo garante que o vinho não perca a qualidade. O vinho não pode ter contato com o oxigênio. Quando você tira do seu tonel que está reservado lá, às vezes mais de 1 ano, e você, para colocar num recipiente, ele já está tendo contato com o oxigênio. Depois, coloca numa caminhonete, vai balançando, vai com o calor que normalmente tem. Tudo isso daí afeta muito. No veículo, as técnicas de envase são tão eficazes e seguras quanto fora dele. Primeiro, a garrafa é limpa e verificada. Depois, o líquido é engarrafado. A rolha e o rótulo também são postos aqui. Tudo isso em uma velocidade quase industrial. É muito rápido mesmo. Com essa estrutura, apenas 2 pessoas conseguem envasar até 600 garrafas de vinho por hora. Para se ter uma ideia do tempo ganho, antes era necessário um dia inteiro de trabalho para envasar essa mesma quantidade. E com uma mão de obra 3 vezes maior. Produtor de vinho por herança, seu Pedro conta vantagem. Lembra com detalhes de todos os processos de envasamento que conheceu ao longo da vida. Tudo manual, tudo. Envasar, olhar, punhar cápsulas, punhar rolha, punhar rótulo. Agora o caminhão invasa, isso aí, se rodar mesmo direitinho, invasa 4, 5 mil. No Japão, amantes do esporte resolveram entrar no ringue para lutar contra o preconceito. A reportagem é de Cíntia Godoy. Por causa de uma má formação genética, Makoto Tsuruozono teve os membros inferiores atrofiados. Hoje, passear pelas ruas de Tóquio já não é um problema. Mas ele conta que durante anos mal saía de casa. Me sentia inferior pela forma como as pessoas me olhavam. Ficava muito triste, lembra. Até que ele passou a usar a paixão pela luta para vencer o preconceito. Treinos de 2 horas por dia fortalecem os músculos e a mente. A transformação aconteceu há 15 anos, quando um amigo o convidou para se juntar a um grupo de luta. Desde então, Tsuruozono nunca parou de treinar e se tornou um campeão fora e dentro do ringue. Ele já venceu 40 combates. Assim como o Tsuruozono, no Japão, outras pessoas com deficiências físicas e mentais têm usado o esporte para golpear a discriminação. Muitos dizem que eles têm limitações, mas esses lutadores estão aí para mostrar o contrário. Com golpes certeiros, Tsuruozono venceu mais uma luta. O
preconceito dói mais do que as feridas pelo meu corpo, mas ele também pode ser combatido. Essa é a mensagem que quero deixar para aqueles que algum dia já me olharam diferente. Vocês não imaginam a minha força.